Curso de Lógica de Programação, aula 14. Continuando. Variáveis. Agora nós vamos estudar o domínio de variáveis, ou seja, até onde o valor de uma variável se projeta, até onde aquele valor é conhecido no código. Porque você pode ter uma variável de mesmo nome em vários contextos com valores diferentes, porque ela é uma variável de nome sugestivo, como temp, né, para temporário, como hora, como contador. Bem, e dando um dos princípios básicos de lógica de programação, nós vamos ver domínios, escopos ou cláusulas. O que é isso? Um dos conceitos mais importantes sobre programa. Ele é como uma parede de tijolos. Ele não é exatamente só um. Para se compreender melhor um programa, para que você possa até dividir o trabalho pelos programadores, você tem que saber que um programa ele é dividido em subprogramas. Ou seja, cada programinha é uma função que faz uma atividade específica, como cálculo de dígito de verificador de CNPJ ou de CPF, cálculo de um imposto, de uma taxa, cálculo de total de horas trabalhadas, cálculo do salário de um funcionário. Compreenderam? Quando a função é muito específica, né, quando é um assunto separado, em que você pode até dar a função de cálculo de imposto para um contabilista fazer, fala assim, ó, faz aí, você faz até na sua linguagem aí, e depois a gente porta para nós. Faz do seu jeito aí quando não tiver mais erro, você nos passa e a gente faz a portabilidade para a nossa linguagem. Isso é possível, tá? Então, ele, que é um expert no assunto, ele vai fazer isso para você. E é claro que você vai determinar os parâmetros de entrada, geralmente, para salário seria horas trabalhadas, o cargo da pessoa e tal, já vimos casos desses. Para imposto, você vai dar para ele entrar com um tipo de material, né? Ele conhece a tabela do governo de impostos, né? E ele vai fazer o cálculo para você. Por quê? Você não vai gastar o seu tempo estudando esse assunto, né? Sendo que você já tem uma pessoa que estudou. E se ele souber programar, melhor ainda. Se não souber, né, você contrata ele contrata um programador, ou você contrata os dois, ele faz, te devolve o código, você faz a portabilidade. E se ele ainda for mais esperto, né, você fala assim, ó, me faça o código em Java, me faça em PHP, me faça em C#. Correto? Você pode passar tudo específico para ele. E em um programa, você tem basicamente dois tipos de domínio. O domínio local, que é dentro, então, e o domínio global, que atinge a todo o programa. E eu tenho essa demonstração, esse código, na linguagem mais acessível para vocês poderem fazer este exemplo após a aula. Então, vocês não vão ter que compilar nem nada. Está em JavaScript, uma das linguagens mais simples que tem. Vou deixar até o fonte aqui, o ponteiro para o fonte, o link para o GitHub, para vocês poderem utilizar sem precisar digitar. Bem, então ela tem as variáveis A, B e C em três contextos diferentes. Global, o contexto global é fora de qualquer função que esteja no programa. Aqui embaixo, linhas depois, eu mando imprimir os valores dela no contexto global. Até anotei aqui para impressão, tá? O console log é o print do JavaScript, imprime na console aberta. Vou mostrar como é que vocês abrem. Dentro das funções, temos exatamente as três variáveis com valores diferentes e a impressão com o console log, que equivale ao print. Aqui também na função 2. Então, nós temos agora que executar no navegador, que é
a melhor ferramenta para se executar códigos JavaScript. Então, eu botei o endereço dele aqui, ó, C, Users, Berna, Documents, entendeu? Eu coloquei o endereço deste HTML, chama DOM Variáveis, aqui no navegador, nesse formato C mesmo, C2 pontos. E é só colar do Explorer aqui. E agora o fonte está carregado aqui, ó, você garante... fazendo a atualização do navegador, é exatamente o mesmo fonte. E do lado eu coloquei watch, eu fui clicando aqui no mais e adicionando os nomes das variáveis. Tive que pôr um espaço depois, porque existem variáveis default do JavaScript e ele estava colocando elas no lugar. Por exemplo, no caso do A, estava botando alert, então eu tive que dar um espaço. Por isso que aqui dentro da aspa está um espaço. Então, olha os valores que ele está apresentando após eu carregar a página, que equivale a também executar a script. Vejam. E ainda acrescentou aqui no console log ó, a mensagem global. A igual a 100, B igual a 200, C igual a 300. E aparece aqui na área de watch. Se eu chamo, isso aqui não tem nada de complicado não, viu? Vou chamar func1. Fazendo isso daqui, ó. func1. Abre e fecha parênteses aqui nesta telinha de console aqui. Dou um Enter. Aí são os valores definidos em func1. Essa parte de baixo eu abri com a tecla F12. E agora eu vou chamar func2 aqui na console, aqui embaixo, tela. Dou um Enter e vejam os valores, ó. func2. Aí ele me apresentou, ó, A igual a 10, B igual a 20, C igual a 30. Eu tinha que colocar valores diferentes. Vou fazer isso colocando aqui, ó, 1000. Eu vou até mexer um pouquinho no código durante a aula para vocês verem. Mas ao editar, eu tenho que recarregar. Para quem conhece páginas de internet aí, ó. Recarreguei. Então, executo novamente. func1, para ver os resultados, aqueles dali. E agora, func2. Ele vai ter que me apresentar esses resultados, 1000, 2000, 3000. Compreenderam aí os contextos? O que é um contexto de variável? Você pode usar as variáveis que têm funções específicas, como eu disse, né? Variável contador, variável temporário, né? Temporário 1, temporário 2. São nomes de variáveis que a gente usa sempre, ao invés de vir categorizando. Temp da func1. Temp func1 seria a variável temporária dentro do contexto da função. Então, ele já libera, ele já faz isso para você. Ele isola os contextos para tudo ficar mais fácil para a sua programação. Hora, data, coisas muito comuns que você vai usar o mesmo nome em todas as funções. As pessoas, como eu falei, né? Você vai delegar para funções, né? Subprogramas específicos, né? Eu falei o caso de imposto. O cara vai lá usar data e hora e tal, para você não ter que pegar o código dele que vem e falar assim, agora eu não posso usar hora, porque o cara que calcula salário também usou hora, também usou data, também usou temporário. Compreenderam? Senão, haveria um enorme esforço depois para colocar os subprogramas dentro do programa principal. E quais variáveis seriam elegíveis para a gente deixar como globais? Parâmetros de programa, constantes, como codificação de caracteres, aquele negócio, colocar ISO 8859 ou UTF. Parâmetros do sistema operacional, como número de threads máximo por processo, né, tamanho de cache, tamanho de memória, tamanho de página de memória, coisas desse tipo, para quem conhece sistemas operacionais. Parâmetros do perfil regional, como o fuso horário, país, a linguagem a ser utilizada. Parâmetros de perfil do usuário, é claro, o nome dele, endereço, PF, dados desse tipo, que é a identificação do usuário. E, principalmente, a situação do programa quando ele fechou no dia anterior, que é muito útil. Depois, nome do banco de dados da aplicação,
também ele fica em variável global, você não fica toda hora calculando, né, fazendo alguma coisa para te dar qual que é o nome do banco de dados da aplicação, e a localização geográfica também do computador, latitude, longitude, né, o CEP dele, porque isso é importante para muitas coisas, como, por exemplo, aplicativo de Uber, aplicativos de entrega, isso tudo é muito importante. Então, existem sim variáveis que você pode colocar como globais e não ficar fazendo programas excessivamente puristas usando só variáveis locais, porque tem doido que quer fazer isso. E como recomendação, eu digo a vocês que aquela linguagem que vocês estiverem mexendo, né, que vocês se especializarem nela ou que alguém encomendar que vocês façam algum programa nela, conheçam o debug da IDE que vocês utilizam para executar o programa. Por exemplo, no nosso caso aqui do JavaScript, nós temos esse DevTools, eu falei, né? Para ativá-lo é só apertar a tecla F12 do teclado aí. E aí vocês entram no programa e podem executar passo a passo. Porque quando você olhar para o fonte e tiver acontecendo uma coisa esquisita, com valor de variável de mesmo nome, a última alternativa é o debug. Então, ele apresenta a execução a passo, ó, qualquer debug, e apresenta o monitoramento aqui de variáveis em uma pequena área. Ó, passei pela linha A igual a 100, ele mostrou aqui, ó, A igual a 100 nos watts. Vou executando passo a passo, ó, volto lá para cima e estão os valores aí, ó, debug pausado, sigo para o próximo, beleza, ele vai demorar um pouquinho e vai me dar os valores aqui, deve estar executando alguma coisa por detrás aí. Pronto, e servir da console, vejam, eu vou mandar um valor para a console, falei, equivale a um print na saída padrão, né, a saída padrão aqui no debug é a console, né, ó, manda executar essa linha, pronto, aparece o resultado aqui e eu posso fazer a checagem. Então, não deixem de conhecer, olhar o manual do debug da IDE que vocês utilizam para escrever o código fonte. Isto é fundamental, é a minha recomendação para você. O código desta página HTML que contém o JavaScript para vocês executarem no navegador, né? Basta dar 2 cliques nela no Explorer e ela vai abrir neste modo que a gente chama de modo file. Tá? Vai permitir executar porque ela não usa nenhum request XML. Aí vocês executam. Vou deixar o link do fonte por GitHub ou na descrição do vídeo. Então, muito obrigado pela sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula 14.